Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero vos lembrar que, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreende por instinto natural, como brutos, sem razão, até essas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Essa é uma epístola bem curta, talvez uma das menores do Novo Testamento, só que ela tem, o Espírito Santo usou Judas para trazer uma mensagem muito dura, muito contundente, sobre a atenção que os irmãos deveriam ter quanto aos falsos mestres e quanto à necessidade dos irmãos de defender a fé, de defender aquilo que tinha sido
transmitido pelos apóstolos. Nós vivemos dias estranhos, irmãos, onde a cultura da nossa época é de muita tolerância, de convivência, de mistura, de coisas superficiais. O Senhor Jesus disse que uma das marcas de quando ele estivesse retornando era o avanço do erro, era o avanço dos falsos mestres. Eles estariam aí batendo a porta. O Senhor disse que eles fariam prodígios, fariam sinais. O intento seria enganar o povo de Deus. E nós vemos que desde a época que Judas escreveu essa carta, logo no começo da igreja, a igreja já sofria dessas dificuldades, dessa invasão, desses embates que ocorriam na Assembleia, ocorriam em várias localidades. E aqui Judas traz uma exortação aos irmãos, traz um encorajamento aos irmãos, para eles estarem atentos, para que eles pudessem batalhar pela fé. E é isso que nós gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Queria compartilhar os primeiros 4 versículos e nós olharmos para o que o nosso irmão Judas, né, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe nessa sua epístola. Essa epístola de Judas, bem curtinha, né? Talvez se a gente fosse escrever nos dias de hoje, caberia numa sulfite, A4 ali. Ela teve o seu reconhecimento como inspirada por Deus logo no começo do século. Já se tinha essa cartinha separada, já circulando entre os irmãos. E logo nos primeiros listas de livros que os irmãos ali consideravam como inspirados por Deus, a epístola de Judas já estava lá. E os irmãos liam e meditavam nesses escritos desde o começo da igreja. Em alguns momentos da igreja, principalmente no século IV, algumas pessoas começaram a criticar a epístola de Judas. Não sei se vocês notaram, já estudaram isso. Judas cita 2 literaturas não canônicas aqui. Ele vai citar um trecho aqui de uma carta de 1ª de Enoque e uma de Testamento de Moisés, aqui um dos textos que ele vai colocar. E algumas pessoas falam, como pode, né, algo inspirado por Deus, citar algo que não está na Bíblia, né? Mas logo lembrarem que o apóstolo Paulo citava muitas coisas, né? Muitos poetas de sua época, e ele tomou aqueles trechos, né, daquela literatura e usou para exemplificar, para explicar algo que era inspirado pelo Senhor. E vocês observaram na leitura que há palavras muito duras que são direcionadas a esses homens que falsificavam o Evangelho. Há um tom, de uma certa forma agressiva a esses homens, um embate, né? E por outro lado, se nós percebermos mais no final da carta, Judas já usa um tom mais pastoral, mais com algumas recomendações aos irmãos. Ele faz uma distinção bem grande. Quem são os amados, onde ele estava exortando, trazendo uma orientação, e quem eram aqueles que ele estava apontando a sua espada, né? Para alertar os irmãos do que estava acontecendo no meio deles. Então nós vamos ler aqui versículo 1, se você puder acompanhar. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quem é esse Judas que escreveu essa epístola, né? Há alguns irmãos, talvez a minoria, né, que reconheça que esse Judas aqui é um dos 12 apóstolos, né? Judas era eu vi um irmão comentando, Judas era que nem José na época, na nossa época de hoje, né? Era um nome muito comum. Pra você ter uma ideia, Jesus tinha 12 discípulos, 2 chamavam Judas, era assim, a mãe não tinha muita inspiração, Judas era o nome mais comum de dar numa criança. Então a dificuldade da gente encontrar quem é esse Judas aqui, né? Inicialmente. Aqueles que defendem que esse Judas aqui é um dos 12, se baseiam que está em Lucas 6, que tem a lista dos apóstolos ali. Mas se você observar, você não precisa abrir, fala que Judas, tinha o Judas Iscariotes, que traiu o Senhor, e o Judas, filho de Tiago. Filho de Tiago.
Só que se nós lemos aqui nesse primeiro versículo, nós observamos que esse Judas era irmão de Tiago. Então não parece a melhor opção, né? E dentre os apóstolos do Senhor Jesus, Judas, filho de Tiago, ou também conhecido como Tadeu, a gente não encontra nem na Escritura, nem em livros mais antigos, grandes feitos desse apóstolo. Ele não foi tão preeminente na sua época. E aqui, se a gente vê a epístola de Judas, pelo jeito que ele escreve, né, já exortando os irmãos, parecia ser um irmão que já era conhecido ali entre todos, né, a ponto dele trazer essas exortações a esses irmãos. Então é bem mais provável que esse Judas é o irmão de Tiago e irmão de Jesus. Então, tanto a epístola que nós temos aqui na escritura de Tiago e de Judas são os dois irmãos de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, foi um irmão muito conhecido ali no começo da igreja, tinha autoridade ali entre os irmãos. E se nós percebermos o milagre dessa epístola, os evangelhos vão falar que os irmãos de Jesus não creram nele. Por um bom tempo, nenhum dos seus irmãos creram nele, nem suas irmãs. Mas se você olhar em Atos, quando eles estavam ali aguardando, né, logo após a ressurreição do Senhor Jesus, você vê que estavam os apóstolos e os irmãos de Jesus. Em algum momento ali, entre a crucificação, a ressurreição, o Senhor alcançou tanto Tiago quanto Judas, e eles passaram a servir ao Senhor, né? Foram homens que deram a sua vida pelo Evangelho. Então esse Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, é bem provável que seja irmão de Jesus. E aqui Judas se apresenta como um servo do Senhor Jesus. Aqui a palavra é doulos, né? Escravo do Senhor. Né? Imagina o gabarito de alguém que é irmão de Jesus e ele se coloca como escravo de Jesus. Eu podia muito bem, para dar uma já de introdução, né, falar que era irmão de Jesus. Mas ele se coloca como um servo, como um escravo do Senhor Jesus, porque ele sabia quem era o Senhor Jesus. E ele sabia quem ele era. Mas essa palavra servo do Senhor Jesus, além de demonstrar a humildade desse irmão, também fala da autoridade com que ele vai falar. No Velho Testamento, quando algum profeta se apresentava como um profeta de Deus, como boca de Deus, aquilo que essa pessoa ia falar era importante. Poxa, se ele é boca de Deus, se ele é profeta de Deus, vou prestar atenção no que ele tem para falar. Não pelo vaso que está falando, mas por quem falou, quem está mandando a mensagem, quem está trazendo a palavra. Então Judas se coloca aqui como um servo de Jesus Cristo, como alguém que falava em nome do Senhor Jesus. Então a exortação que ele traz aqui não é alguma coisa que veio da cabeça dele. Ele se coloca alguém que está trazendo uma mensagem do Senhor a esses irmãos. O Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Quem são os destinatários dessa epístola de Judas? Ele não cita o nome, ele não cita uma igreja numa determinada cidade, aos Éfesos, quem está na cidade de tal, está em Roma, ele não cita nenhuma cidade. Ele simplesmente fala que o que ele ia escrever era aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, os destinatários são os chamados. Essa é uma carta universal a todos os irmãos, que ele chama de chamados. E nós encontramos nas Escrituras muitas vezes essa expressão, né? O apóstolo Paulo usa muito a expressão, se tratando de crentes, de irmãos salvos, como aqueles que foram chamados. Né? Foram chamados. E normalmente há um chamado para alguma coisa. Paulo vai falar, olha, vocês são chamados para serem santos. Vocês são chamados para serem de Jesus Cristo. Vocês são chamados para serem a imagem de Jesus Cristo. Mas aqui, Judas não colocou esse complemento. Ele simplesmente diz, vocês são chamados. Chamados para quê? Nós podemos continuar olhando aqui a sequência. São chamados, amados em Deus Pai, guardados de Jesus Cristo. Pode ser que Judas esteja querendo dizer, com esses chamados, que aqueles que são salvos, um dos chamados que recebemos é para sermos amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Pode ser que seja isso que esteja na mente dele.
Mas o mais importante é que Judas ele vai fazer uma distinção bem grande entre quem são esses irmãos que ele estava levando a exortação e quem eram esses que ele estava apontando o dedo, falando que eram falsos mestres. Então os falsos mestres não eram chamados, não foram convocados por Deus, mas esses irmãos eram. E todo aquele que é chamado, fica implícito que responde a esse chamado. O chamado de Deus é um chamado eficaz. Quando ele chama um daqueles que ele elegeu, ele responde. Todos os seus chamados respondem e vão até o Senhor, né? O Senhor Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. E aqui estão esses amados irmãos que são chamados. Outra característica desses irmãos é que eles eram amados em Deus Pai. Essa é uma expressão que o nosso irmão João usava bastante para descrever os filhos de Deus, aqueles que são amados de Deus. Os crentes pertencem a Deus. São amados em Deus Pai. Aqui a palavra não é amados por Deus Pai, mas amados em. A figura aqui talvez fosse de estar sendo abraçado, de estar no colo, de estar no peito do próprio Deus. Amados em Deus Pai. Estamos nos seus braços. Esses irmãos estavam sofrendo muito com essas dificuldades. E Judas lembra, olha, apesar das heresias, apesar dos falsos que têm se introduzido no meio de vocês, apesar da situação difícil, lembre, vocês são chamados. Vocês são amados em Deus Pai. Vocês estão nos seus braços. E ele continua, vocês também são guardados em Jesus Cristo. Esse texto aqui, no original, ele pode, essa preposição aqui, em, ela pode ter vários sentidos. Pode ser em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Todas essas traduções são corretas. E todas elas são maravilhosas, você pode escolher. Guardados em Jesus Cristo, nessa posição, né? Como diz em Efésios, nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos guardados por Jesus Cristo. E guardados para Jesus Cristo. Para Ele, para viver para Ele, para pertencer a Ele, para trabalhar para Ele, para sermos fiéis para Ele, para o dia de sua volta. Então Judas mostra como esses irmãos eram preciosos aos olhos de Deus. E no versículo 2, ele faz a sua saudação. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas vai criando essa relação de amor com esses irmãos que receberiam essa carta. E era bem comum, os irmãos devem perceber no Novo Testamento, né, que nas cartas de Paulo, de João, as saudações, né, como nós às vezes encontramos o irmão, desejamos a paz do Senhor, era muito comum essas saudações serem pequenas orações. Aqui ele tem esse desejo, né, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E o que significa cada uma dessas palavras aqui? Isso é algo, irmãos, não sei se você percebe isso, né? Quantas vezes você lê um texto na Escritura correndo e a gente perde muita coisa quando a gente lê a Escritura correndo. Cada palavra que está na Escritura, ela foi inspirada por Deus. Toda a palavra. O Senhor Jesus disse que ai daquele que tirar um J, um tiozinho, de tudo que está nas Escrituras. Então, tudo aquilo que está na Escritura, a gente não deve ler correndo. A gente deve procurar meditar, aprender, porque são as palavras do Senhor Jesus. Não tem nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. E o que significa essas três palavras aqui? A misericórdia do Senhor. Essa palavra nas Escrituras, quando ela é traduzida, todas viram misericórdia, mas no original elas são várias coisas. Aqui ela significa... É a mesma palavra que tem em Lamentações. Nós gostamos de citar esse versículo, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a mesma palavra no original. Ela significa o amor pactual de Deus. O amor de alguém que entrou numa aliança com outro. É um amor especial que é feito para aqueles com quem ele tem uma aliança.
Então, misericórdia, nessa palavra que está aqui, é uma definição de amor de alguém que tem uma aliança com o outro. É um amor pactual, é um amor de uma aliança. E Judas está desejando que esse amor de Deus, esse Deus que é um Deus de aliança, um Deus de pacto, cresça, multiplique, aumente na vida deles. A próxima palavra que tem aí é a paz. Essa é uma palavra bem conhecida, né? Do termo shalom. Daniel, um tempo atrás, explicou essa palavra. Não significa alguém sem preocupação, uma vida tranquila. Ele não está desejando que os irmãos comprem muitas redes, uma casa na praia, vivam tranquilamente. Não é esse o sentido da palavra. Esse termo significa que Judas estava desejando que os irmãos tivessem saúde, prosperidade, mantimento, e todas as provisões da vida deles que eles precisassem fossem supridas por Deus. Talvez que a lavoura deles produzisse o necessário, que a família, todas as pessoas estivessem bem. Aqui não é uma teologia da prosperidade, mas é um desejo sincero do irmão, que aqueles irmãos fossem bem, né? Tanto materialmente como espiritualmente. E ele deseja que os irmãos também, o amor, aqui o termo é ágape, é o amor de Deus Pai. Esses que são amados em Deus Pai, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que doa, um amor que se entrega. Esse é o amor de Deus. E ele queria que os irmãos tivessem esse amor de Deus, numa medida muito, muito, muito grande. Então essa é a saudação do irmão, e ele cria esse vínculo com esses amados. Vamos continuar aqui no verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, aqui Judas começa a apresentar o tema da sua carta, a introdução, né? O que ele ia falar. E ele começa chamando esses destinatários de amados novamente, né? Então, o Deus, que era o Pai, que amava eles, amados em Deus Pai, é o mesmo sentimento que Judas tem com relação aos irmãos. Deus ama vocês, vocês estão no braço do Pai. E eu também amo muito vocês. Nós estamos debaixo desse mesmo amor. Judas faz essa introdução e nós vamos perceber ele sempre fazendo essa distinção entre os amados e aqueles que vão ser acusados, né, de falsos. E Judas diz que enquanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum. Que essa palavrinha empregava toda a diligência, ela é uma palavrinha só. No original, significa eu estava fazendo um esforço muito grande para fazer algo. Então Judas estava ali todo empenhado, trabalhando muito para escrever acerca da nossa comum salvação. E aqui é interessante notar, né, que esse irmão, um irmão maduro no Senhor, né, ele se dedicava, ele se esforçava muito para, nisso aqui que ele colocou, né, escrever uma carta para os irmãos. E essa é uma marca do trabalho pastoral, uma marca dos irmãos que se colocam a servir na casa do Senhor, e por que não a marca de todo cristão, de alguém zeloso, de alguém que se esforça. Não é marca, não é característica do cristão fazer as coisas relaxadamente, de última hora, especialmente se tratando das coisas do Senhor. Então Judas fala que ele estava se esforçando muito, com muita diligência, para escrever uma carta sobre a salvação comum. E esse era o tema que ele estava se propondo a fazer inicialmente, escrever nessa carta, acerca da nossa salvação comum. Ele não fala mais nada sobre isso, né? O que ele iria escrever, né? Será que ele ia escrever um resumo, né, de como o homem é salvo? Será que ele ia escrever alguma coisa como Paulo escreveu em Romanos? Não sabemos. Aqui na carta, se você avançar para o versículo 24, ele cita novamente sobre a salvação. Ele diz assim: ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, por apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Talvez Judas estivesse falando dessa salvação. Deus poderoso para nos guardar de tropeços, nos guardar nos dias de hoje, aqueles irmãos das dificuldades, e nos guardar até o fim, até estarmos diante da glória do Senhor. Não sabemos ao certo. Mas o interessante é que ele precisou mudar o tema da carta que ele estava se esforçando tanto. Não dá para saber se ele estava tentando achar um tempo na agenda dele para começar a escrever sobre a salvação ou se ele já estava escrevendo com muita dificuldade. Mas o que aparece no texto é que ele sentiu obrigado, ele sentiu a necessidade de escrever sobre outra coisa. Mudar de tema, mudar de assunto. Perceba que esse irmão era um irmão sensível às necessidades da igreja, ao que estava acontecendo. Talvez fosse mais confortável escrever sobre a salvação. Fosse mais confortável escrever sobre algum tema que ele já estava ali preparando ou ele conhecesse. Mas apareceu essa necessidade da igreja e ele parou tudo para ajudar aqueles irmãos nessa dificuldade. Vemos que às vezes é necessário a gente fazer isso também. Às vezes nós temos algum irmão passando uma dificuldade ou entrando num caminho de erro. E às vezes nós vamos ter que colocar a mão lá. Nós vamos ter que pedir a ajuda do Senhor para ir lá exortar aquele irmão. Judas não fugiu do assunto. Judas não correu. Era um assunto talvez delicado, talvez perigoso, talvez ele fosse interpretado de uma forma equivocada, mas ele, cheio de zelo, de coragem, falou: eu preciso escrever. Vou parar isso aqui e vou começar a escrever sobre isso. Eu estou obrigado, eu preciso fazer isso. É urgente, eu preciso auxiliar esses irmãos com relação a esses falsos mestres. E ele continua, né? O que ele iria escrever agora, que ele estava obrigado? Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Exortando-vos a batalhardes diligentemente. Então aqui Judas começa a mostrar o foco da carta dele, né? Ele queria exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé. Essa palavra exortar significa motivar os irmãos, né? Incentivar, suplicar com muita força, para que os irmãos prestassem atenção. No quê? Exortar-vos a batalhardes diligentemente. Essa palavra, ela normalmente é usada em dois sentidos, esse batalhar. O primeiro era numa disputa judicial. Se tivesse um caso na justiça, aí você tem os advogados. E cada advogado vai lá e fala, e mostra, e fala a lei, leva as provas e tal. E o outro vai lá e mostra de novo e vai. Você já viu advogado? Tem hora que você olha o advogado trabalhando assim, dá até um... O cara se coloca firme, parece até um tanto orgulhoso, né? Na faculdade, quando eu fazia faculdade, eu passava perto do prédio de direito, assim, os caras tudo com gravata, a gente só de chinela havaiana, os caras tudo bonito, assim, andando tudo... Rapaz, acho que eles dão treinamento pro cara ser assim, né? Topetudo. Porque se ele for numa disputa judicial e chegar lá assim, não conseguindo nem falar, não dá certo. Numa disputa judicial, a pessoa precisa estar convencida de que ele está correto, segundo a lei tal, e essa é a prova. Ele tem que falar com convicção. Então o termo aqui, batalhar diligentemente, um dos sentidos é esse, né? De uma disputa judicial onde você leva muito a sério aquilo que está sendo questionado, aquilo que está sendo, né, colocado em embate. E esse termo também pode ser usado por competidores, uma luta, um ginásio, onde o atleta vai ao seu limite, todas as suas forças. Ele treinou no dia da competição, né, Vinícius? Tem que sair aquele gás a mais, né? Porque você quer ganhar, ali é a hora. Esse é o termo aqui. Ele estava exortando aos irmãos a batalharem diligentemente. Como alguém que estivesse numa disputa judicial, algo muito sério,
um assunto que era necessário argumentar, falar. Ou alguém estivesse numa competição onde você teria que dar todas as suas forças, toda a sua energia para aquilo. Era uma batalha muito séria. Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele falou assim: combate o bom combate da fé. Parece um pouco estranho esses termos para os nossos dias, né, irmãos? Nossa, uma coisa meio militar, meio... Muitos irmãos já citaram coisas parecidas com isso, né? A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã, ela é uma batalha, uma guerra, um combate. E Judas coloca aqui: eles deveriam batalhar diligentemente pela fé. Pela fé. Se você for para o versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima. A fé santíssima. Eles deveriam batalhar pela fé santíssima. Essa palavra fé aqui, ela não está no sentido no original da fé subjetiva que nós temos, que o Senhor nos deu. Mas a fé que significa o corpo de doutrinas, ou a verdade revelada de Deus. Esse é o sentido dessa palavra no original. Então eles deveriam lutar, se esforçar, com muito zelo, por essa fé, por aquilo que o Senhor tinha revelado, pela verdade de Deus. Por quê? Porque os falsos mestres estavam colocando em dúvida, estavam adulterando a verdade de Deus revelada. E eles precisavam ser desmascarados. Porque eles estavam sutilmente entrando na Assembleia e a fé estava sendo esvaziada. A verdade de Deus revelada nas Escrituras estava sendo esvaziada, misturada, enfraquecida. Enquanto os irmãos estavam lá um tanto sonolentos, haviam homens transtornando a verdade de Deus. Não precisamos ir longe, irmãos. Nós estamos impregnados. Você pode abrir o seu YouTube, você pode achar um templo aí de domingo à noite. Muitos e muitos lugares onde o Evangelho, essa fé revelada nas Escrituras já foi esvaziada. Há muitas vezes pessoas imorais conduzindo a corrupção, discórdia, divisão. Grupos de irmãos que há 50 anos, 20 anos atrás eram bíblicos, eram irmãos sérios. Você olha o que sobrou hoje, farelo. Não tem mais nada. No máximo, prédio. Acabou. Grupos de louvores, nossa, que maravilha. Você não consegue ouvir 30 segundos do CD, nem isso. É horrível. Não tem mais nada do Senhor. O que será que aconteceu? Judas está falando: batalhem, se esforcem, soem, chorem. O que vocês receberam não é algo pequeno. A vida cristã não é o Hopi Hari. É uma batalha. E como você está batalhando? Como eu estou batalhando? Capuceira laranja, pegando a fila, vamos descer no escorregador. Hoje tem suco, amanhã tem a chácara. Hoje eu quero fazer aquilo lá, churrasquinho não sei aonde. Isso é brincar de Hopi Hari. A vida cristã é uma batalha. Pegue um advogado. O dia que ele vai na audiência com o juiz, ele lê o processo, ele estuda, ele chega lá tudo na ponta da língua. Ele pode ser questionado. Pegue um atleta, vai na Olimpíada, vê se tem um cara gordinho lá que não treinou nada. O cara passou anos para competir 1 minuto, 3 minutos numa piscina, numa pista, para ele ganhar. É isso que Judas está falando. A nossa fé é santíssima. Batalhem diligentemente. Como foi falado dias atrás, né? Eu sou crente. Mas eu crente no quê? Não sei.
Eu nem leio a Bíblia. Eu só abro a Bíblia no culto. Numa dificuldade, eu tenho que pegar o índice para achar onde que está. Irmãos, é um advogado que pega o processo de 500 páginas, ele não sabe nem o nome do cliente dele. Não tem como, você vai perder o caso. A fé, continuando, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que interessante isso, irmãos. A verdade de Deus, a revelação de Deus, ela foi entregue aos santos. Aqui, santos significa os crentes, aqueles que são filhos de Deus. Em contraste com os falsos mestres, que não tinham nada de santo aqui. Você vai ver como é que eles viviam. Como é que eles vivem hoje. A fé foi dada de uma vez por todas. Não tem novas revelações. Tudo aquilo que o Senhor queria revelar, Ele já deu aos seus profetas e apóstolos. Foi dado de uma vez por todas. Eis que te digo, Deus me mostrou que agora... Eis que te digo, quem que te disse? Não deve ser o Senhor. Irmãos que não batalharam pela fé santíssima. Olhe para a história, irmãos, não vamos voltar muito. Seitas que nós temos nos dias de hoje nasceram assim, de novas revelações. Adventistas do sétimo dia. As revelações de Ellen White. Mais de 2.000 revelações essa mulher foi, escreveu e tal. E o que ela escreveu, os adventistas consideram de igual com as escrituras. Doutrinas que o Senhor Jesus ainda não terminou de fazer expiação dos nossos pecados. Ele está lá no Santo dos Santos terminando um restinho ainda. Então fique esperto, pode ser que... Olha que loucura, está aí, irmãos. Faz propaganda. Será que isso chegou assim de uma vez? Ou foi sutilmente? A fé, a revelação foi sendo quebrada. Nós temos Mormons, para falar só de dois. Os Mormons têm crescido bastante no Brasil, se você olhar as estatísticas. Esses que andam na rua com uma roupa social, normalmente um crachazão preto assim, sempre em dois. São revelações de um tal de Joseph Smith. Eles têm os livros lá, de tudo que aquele homem recebeu em visões, em sonhos. Anjo apareceu para ele, editou as coisas. Judas está falando, essa fé foi dada de uma vez por todas. Mas os Mormons disseram, não, o Joseph Smith pegou mais um restinho, ainda tinha mais um pouquinho de revelação, e ele pegou e escreveu, e a gente crê nisso. É a Bíblia mais o que foi revelado depois. Meu irmão, outro dia eu estava lendo um pouquinho sobre os Mormons, é tão absurdo o que esse homem escreveu. Ele fala uma das coisas absurdas, que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e pregou o evangelho para os índios, as pessoas lá, e houve conversões. Você fala, gente, é isso. Quando você encontra dois carinhas com a roupa branca, uma das coisas, tá lá. Amém. Você acha na internet, ontem eu li um testemunho de um Mormon, que ele estava, como é que Jesus foi na América e tal, ele achou o livro do Joseph Smith, não dormia, não sei o quê, e no final o Espírito convenceu ele que Jesus foi na América mesmo, depois de ressuscitado, porque o Joseph Smith é um profeta de verdade. Aceitaram. A batalha talvez não foi dura com esses homens. E hoje não muda muito, né, irmãos? Eis que te digo, tá por aí. Sonhei, um anjo veio, tô vendo não sei o quê. Seu CPF é tal, RG. Gente, irmãos, qual que é a preocupação do Senhor, Criador dos céus e da terra, em revelar o CPF da Gilmara? Não tem, é tão fora. É muito fora, mas abre o YouTube lá. Vocês vão lembrar na época das eleições, fim das eleições. Rapaz, era que nem telecena, assim, cada 20 minutos tinha uma revelação nova. O Bolsonaro não sei o quê, e agora, e a glória, e o Brasil, e não sei quem. Era muita revelação. E o povo lá, orando com o celular na mão, e chorando. E... Tá aí, irmão, não tá longe de nós. Não tá.
Tá só num cliquezinho você consome muitos dessas revelações atualizadas. Mas Judas aqui, se você olhar no versículo 17, ele fala assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas falou: essa aqui dá para citar. Essa aqui é uma revelação consistente. O que o Senhor falou para os apóstolos. É uma revelação consistente. Versículo 4. Agora ele vai dar as razões dessa exortação que ele vai fazer nessa epístola. E ele começa aí: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Essa palavra certos indivíduos, no original, ela significa tanto homens quanto mulheres. É um termo genérico, então não está falando só de homens que apareceram lá, mas mulheres também. É um termo bem abrangente. E se nós olharmos ao longo da história, muitas mulheres apareceram. Eu diria que talvez a sua maioria, que criaram seitas, foram revelações dadas a mulheres. Que apareceram como mestres, profetisas, pastoras. Hoje tem até bispa sênior, tem tudo quanto é coisa. Certos indivíduos, Judas não deu o nome aqui de ninguém, mas ele conhecesse, talvez os irmãos conhecessem, mas ele não cita nomes. Mas aqui, irmãos, perceba que ele está fazendo um contraste entre certos indivíduos e os chamados, os amados, os guardados por Deus, aqueles que estão no braço do Pai. Esses são certos indivíduos, não são crentes. Então, esses que estavam se introduzindo ali no meio não eram crentes, não eram chamados, não eram guardados, não eram amados por Deus. Eram certos indivíduos. E o que acontece com esses certos indivíduos? O que eles fizeram, estavam fazendo? Eles se introduziram com dissimulação ali no meio dos irmãos. A ideia que está aqui no texto, irmãos, é que esses certos indivíduos, a princípio, eles não eram ali da Assembleia dos Irmãos. Eles chegaram, eles se introduziram, eles apareceram. Naquela época era bem comum alguns irmãos evangelistas, eles irem de cidade em cidade pregando o evangelho. E eles chegavam numa determinada cidade, se identificavam, e os irmãos muitas vezes acolhiam esses irmãos e ele pregava, ensinava, ele ficava um tempo e ia para a próxima cidade, para a próxima. E por um lado, isso é maravilhoso. Nós vemos no livro de Atos várias situações em que esses irmãos que foram andando de cidade em cidade, eles foram ganhando pessoas para o Senhor, igrejas foram estabelecidas. Mas por outro lado, era sempre um negócio perigoso. Você não tinha como mandar um WhatsApp lá para os irmãos, sei lá onde, deixa eu ver se é verdade. Não tinha nada disso. Chegava lá, nem sempre tinha alguma carta de recomendação, e muitos irmãos acolhiam essas pessoas. E isso era um perigo. Talvez tenha sido isso que estava acontecendo. Alguma pessoa que veio de fora, que começou a se congregar ali com os irmãos, e ele estava ali se introduzindo de uma forma dissimulada. Se você voltar um pouquinho aí para 2 Pedro 1,7. Pedro também fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Enganadores, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João 7. Vou ler de novo agora. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Olha aqui o que estavam pregando, muitos que andavam. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem lhe des as boas-vindas. Parece duro, né? Não é nem para receber em casa, nem para dar boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplices das suas obras más. Então era uma dificuldade receber essas pessoas. E o que significa essa palavra? Se introduziam com dissimulação. A ideia aqui, irmãos, é de uma serpente que vai bem devagarzinho, rastejando, penetrando. Então esses certos indivíduos, quando eles faziam isso, esses falsos mestres, eles não davam um alarme, ó, falso mestre. Eles faziam devagarzinho. Não era fácil perceber. Jesus disse que eles eram lobos vestidos de ovelha. De longe, assim, se estiver bem arrumadinha a roupinha do lobo com ovelha, você não vai ter que chegar bem perto. É difícil perceber, está disfarçado. O irmão Hernandes, ele diz assim que esses falsos mestres, eles têm um verniz de seriedade. Passa um vernizão assim para parecer sério, né? Mas no fundo, picareta. Eles chegaram provavelmente à Assembleia dos Irmãos com uma ideia totalmente diferente, mas eles não, devagarzinho, no princípio concordaram com tudo, estava tudo bem, foram ganhando espaço, foram ganhando a confiança, foram bajulando alguns, aqui fala de eles eram bajuladores. Ô Valdir, você é demais. Ô Valdeci, isso aqui, vou ter uma oportunidade. Vai bajulando, você é demais. Olha como é que você... Oh, você é bonito, isso é isso. Que homem bom, que homem... Oh. Bajulando. De tanto bajular, foram ganhando confiança das pessoas, talvez dos líderes ali. E aí começaram a trazer os seus ensinos. E não eram pequenos erros doutrinários. Nós vamos ler aqui, outra oportunidade, como é que eles viviam e o que eles pregavam. Era libertinagem. Ele vai resumir aqui como libertinagem. Percebe que o Senhor Jesus, quando ele contou aquela parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio. Estava dormindo. Não estava batalhando, estava dormindo. Foi semeado o joio enquanto aquelas pessoas dormiam. Depois que esses começam a trabalhar, os prejuízos vão vir. Mas Judas continua. Ele diz assim: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. E esse texto aqui é um tanto difícil de explicar. Até consultei alguns irmãos no original, assim. Tem várias interpretações aqui sobre esse texto aqui, sobre essa parte do versículo. Porque Judas está falando que esses que se introduziram e eram falsos e chegaram ali no meio dos irmãos e estavam trazendo prejuízo, eles foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Ou seja, a primeira interpretação disse que lá na eternidade, o Senhor já tinha decretado que esses homens seriam dessa forma, seriam condenados. Isso é uma verdade nas Escrituras. Todo bem, tudo aquilo que existe, tanto dos homens na criação, as coisas boas, ruins, todas elas estão no governo soberano de Deus. Não há nenhuma surpresa para Deus. Então lá na eternidade, esses homens já eram conhecidos de Deus, condenados. O Senhor Jesus não disse várias vezes, esse aí é o Judas. Já estava separado para ser o filho da perdição. Não há nenhuma novidade. Esses daqui já estavam separados para essa condenação. Um complemento, vamos dizer assim, porque isso é sempre verdade nas Escrituras, é que Judas talvez pudesse estar falando dos próprios apóstolos.
a gente leu um texto aqui, mais adiante, no versículo 17, que os apóstolos também tinham falado que viriam enganadores. Já estava escrito. Na época que Judas escreveu aqui, boa parte do Novo Testamento já tinha sido escrito. Essa carta foi escrita próximo do ano 70, um pouco antes. Então, Paulo, os outros apóstolos já tinham falado que viriam enganadores nos últimos dias. Talvez ele estivesse se referindo a isso também. Outra interpretação desse texto aqui é que se nós somos no Antigo Testamento, também é a citação de homens que foram condenados, que foram corruptos, que andaram por esse caminho. E é o que ele cita aqui no versículo 5, 6 e 7. Ele vai falar do povo de Israel que se contaminou, né, que foi rebelde. Ele vai falar dos anjos. Ele vai falar de Sodoma e Gomorra. Ele está falando, olha, esses daí, do Velho Testamento, são os mesmos aqui. São esses réprobos, esses condenados, esses que não são filhos, não foram chamados. É da mesma espécie. São esses que o Senhor, lá na eternidade, já conhecia, que andariam por esses caminhos. E ele resume a vida desses homens como homens ímpios. Foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios. Esses são os que estavam se introduzindo no meio dos irmãos. A ideia dessa palavra homens ímpios não é alguém que não tem misericórdia, alguém impiedoso, alguém cruel. Não é, a palavra no original não é isso. Homem ímpio aqui no original significa alguém que não tem reverência diante das coisas sagradas. É alguém que não tem o temor do Senhor. É alguém que não é piedoso. Alguém piedoso é alguém que teme a Deus, que tem reverência com relação a Deus, a sua obra, o seu povo, a sua palavra, a fé, ao Evangelho. Há um temor por se tratar de uma fé santíssima. Esses homens eram homens zombadores, profanos, que não respeitavam a Deus, que não temiam a Deus. Eram homens ousados. Homens que chegaram de mansinho e colocaram as asas de fora. Que estavam abusando da igreja de Cristo. E o que eles faziam, esses homens ímpios, sem temor do Senhor? Continuando o texto, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Homens que usavam daquilo que está embutido na graça de Deus, vamos dizer assim, o perdão de Deus, o restaurar de Deus, a paciência de Deus. E eles usavam isso como licença para ter uma vida profana, libertina, uma vida de pecado. Ah, Deus perdoa, então vamos pecar. Eu fiz isso, eu posso fazer uma coisa pior, porque aí a graça de Deus vai ser maior ainda. Não é isso que está em Romanos? Paulo vai falar, não. Mas eles usavam isso. Se Deus perdoa, se Deus é gracioso, então tudo bem. Se Deus me salvou, Ele que vai atrás de mim agora. Vamos aproveitar, porque já que Ele me salvou, Ele vai me buscar em qualquer lugar. Posso viver de qualquer jeito, que a graça de Deus vai me alcançar. Tiago vai falar assim, olha, a fé sem obras é morta. Ele fala, eu vou mostrar pelas minhas obras, pela minha maneira de viver, que eu tenho fé. Não separa a fé e as obras. Viver de qualquer jeito e falar que tem fé, ou dizer que pode viver de qualquer jeito, que Deus vai dar um jeito de, por graça, te alcançar, não combina com a fé santíssima do Senhor. Mas o que esses certos indivíduos faziam? Eles tinham, dá para entender pelo texto, um tom de superioridade. Olha, vocês não entenderam a graça de Deus. Vocês são muito bebezinhos.
muito estagiário ainda, muito juninho. Nós aqui já somos maduros, nós entendemos que a graça de Deus nossa, é muito grande, você pode viver de qualquer jeito que ela vai te alcançar. Sua doutrina é muito rasa. Santidade, santificação, não é assim não. E estimulavam os irmãos a uma vida libertina, uma vida de pecado. Na sequência do texto aqui, você vai ver que Judas chama esses falsos de sonhadores alucinados. Eles tinham revelações mirabolantes. Olha, Deus me revelou que eu posso ter a minha mulher e mais 7 concubinas, e ele falou comigo essa noite, e sonhos, revelações. Quantas e quantas pessoas você já viu para falar do Brasil, que foi entrevistar um cidadão lá numa vida louca, o cara se diz um pastor, não, mas Deus me falou que eu podia fazer aquilo outro, eu podia viver assim, e não sei o quê. Da onde você tirou isso? Judas fala, sonhadores alucinados. De onde que vem isso? Mas isso era um jeito de se colocar sobre os irmãos, de influenciar essa vida imoral. Essa palavra libertinagem, que eles transformavam em libertinagem a graça de Deus, a palavra que no original é lascívia. Para ser mais específico, são pecados relacionados à área sexual. Então, lascívia vem de alguém que é sensual, obsceno, indecoroso, imoral, devasso, indecente. Era isso. Esse era o nível desses que estavam se infiltrando. Por causa disso que Judas falou, eu vou parar tudo. E eu preciso escrever para esses irmãos. Em paralelo a isso, irmãos, nessa época, a cultura grega era muito forte. E uma dos ensinos, vamos dizer assim, dos gnósticos, era que o corpo, a matéria, era má. Só nossa alma era boa. Isso influenciou, foi um ponto de muita disputa com os irmãos. Você vai ver Paulo escrevendo sobre isso, outros irmãos escrevendo sobre isso, porque isso estava na mente, na cultura da época. Em que as pessoas achavam, bom, se o meu corpo é mau, eu posso fazer o que eu quiser, não tem jeito. Agora a minha alma não vai ser salva. Então eu tenho liberdade para viver e fazer o que eu quiser com esse corpo. Posso ser um devasso que não tem jeito. Eram os mesmos que negavam, por exemplo, a encarnação do Senhor Jesus. Por que esses gnósticos falavam, olha, Jesus não se encarnou como homem? Nós nos lemos aqui, João falando, que um dos problemas é que eles não criam que Jesus tinha vindo como homem. Qual era a dificuldade do grego com relação a isso? É que como a carne é má, como é que o Deus Santo se colocou e se fez carne, matéria? Não combina. E esse ensino, a dificuldade não era só com a encarnação. Caía nisso aqui, na libertinagem. Bom, se a carne, tudo que eu faço com o meu corpo não tem jeito mesmo, não presta, posso fazer o que eu quiser. Mas só minha alma vai ser salva, meu corpo, faço o que eu quiser. Não tem jeito mesmo. Transformaram em libertinagem a graça de Deus. Uma licença para pecar. O irmão Spurgeon ele diz assim, a falsa doutrina é um veneno mortal. Eu não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosas que seja a sua apresentação. Você comeria uma carne envenenada só porque ela foi servida num prato de porcelana finíssimo? A igreja é linda. Só pessoas ricas, luzes, show. Mas o que é servido é veneno. E há lugares, irmãos, que se prega abertamente aquilo que ofende, aquilo que diminui a fé santíssima. Mas há lugares que simplesmente toleram. O pastor não vai lá na frente e fala, nós estamos agora assumindo que vamos aceitar o homossexualismo, vamos aceitar isso, uma vida promíscua, a partir de hoje está tudo liberado. Difícil um pastor fazer isso. Mas quando o povo que se reúne lá vive desse jeito, e continua desse jeito, é quase a mesma coisa. Não há disciplina. Quando foi a última vez que você ouviu que alguém foi expulso de uma comunidade?
Nos nossos dias isso é raríssimo. E para finalizar, além deles transformarem em libertinagem, lascívia, a graça do nosso Deus, eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Uma marca desses homens, eles são insubordinados. Eles não se colocam debaixo do senhorio de Cristo. Único, soberano e Senhor. Não, eu não quero. O que esse único, soberano e Senhor disse que eu tenho que viver, eu não quero. Eu faço do meu jeito. Eu tive as minhas revelações. Eu não quero. A Bíblia está ultrapassada. Isso não é bem assim. Eu entendo isso aqui de outro jeito. Mas a nossa relação com o Senhor Jesus, ela é muito diferente da relação que nós temos com os homens. É um Deus santo, poderoso. E nós, vasos fracos. Jesus, quando disse que para os discípulos que eles seriam amigos de Jesus, Jesus disse, mas se vocês fizerem o que eu mando. Vocês podem ser meus amigos, vocês vão ter uma comunhão, mas vocês vão fazer o que eu mando. Uma amizade comum, a gente cede, cada um cede um pouquinho, né? Ah, hoje faz assim, hoje faz assado. O Senhor Jesus não é assim. Se quiserem ser meus amigos, façam o que eu vos mando. O Senhor é o cabeça, é o Senhor da sua igreja e de tudo. É Ele que dita como nós devemos viver na nossa casa, na nossa vida. Mas esses homens não, eles não aceitavam. O versículo 8 diz que eles rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Eram homens que se colocavam como dono do mundo, dono da verdade. Há lugares que claramente não pregam o evangelho. Se alguém levanta a mão para questionar, é rebelde, é não sei o quê, é linchado. Acaba com a vida da pessoa. Se você voltar um pouquinho para 2 Pedro, agora acho que é 2 Pedro. 2 Pedro 2. Segunda Pedro tem muita similaridade com o que Judas escreveu. Alguns vão até falar que essa carta de Judas foi incorporada pelo apóstolo Pedro. Não há como ter certeza disso, mas há muita semelhança entre a 2 Pedro e Judas. Então aqui Judas também dá um resumo de como é que são esses falsos. Ele diz assim, 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Mesma coisa. Dissimuladamente heresias destruidoras. Vão destruir. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que o soberano Senhor os resgatou. A mesma coisa. Senhorio de Cristo. Um Cristo bondoso que nos resgatou. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. A consequência desses homens influenciarem o povo de Deus. O caminho de Deus será difamado. Quanta vergonha, irmãos. Quanta difamação do Senhor e do seu povo. Jesus disse, ai deles. Melhor que não tivesse nem nascido. E um terceiro ponto que não aparece em Judas, mas Pedro colocou aqui. Também movidos por avareza. Dinheiro. Ganância por dinheiro. Farão comércio de vós,
com palavras fictícias. Homens que difamam. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Homens que são rebeldes, insubordinados. Não é a Escritura que conduz a vida dele e da Assembleia, é o que dá na cabeça dele. E a terceira coisa, homens guiados por ganância, por dinheiro, por avareza. Judas parou tudo e começou a escrever para esses irmãos. Eles deveriam estar alertas. Para a gente concluir, duas aplicações aqui desse texto que a gente leu. O primeiro, nós como povo de Deus devemos reconhecer e defender a autoridade das Escrituras. Sola a Escritura não é só uma palavra lá da época da Reforma, é uma necessidade. É a palavra de Deus revelada. É a autoridade suprema em todas as questões. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é completa. Não precisamos das ideias de Freud, não precisamos das ideias de ninguém. As Escrituras são suficientes. Aqui eram os gnósticos. Hoje nós temos muitos. Quando você entra num lugar onde se prega a teologia da prosperidade, tem um coach bonitão lá na frente. Pode ter certeza, ele não vai abrir as Escrituras e explicar para você. Ele vai dar as ideias, os sonhos alucinados que ele teve para você ser rico, para você ser próspero. Alguns disfarçam bem, eles leem um versículo para começar e depois faz toda a exposição do que dá na cabeça. As Escrituras são suficientes. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E elas são úteis. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Você não vai precisar de nenhum outro conhecimento além da Escritura para estar preparado para toda boa obra. E por que eu estou falando dessa aplicação? Porque é aqui que entram os primeiros tiros dos falsos. O falso mestre, ele precisa tirar a Escritura, a suficiência da Escritura. E ele vai introduzir junto ou sozinho aquilo que ele tem na cabeça dele. As suas filosofias, as suas mirabolâncias que ele sonhou. É muito difícil, praticamente impossível, se você permanecer na palavra. Para ele introduzir dissimuladamente, ele precisa colocar do lado coisas da cabeça dele, ou de pensadores, para poder introduzir as suas mentiras. E isso não é novidade, irmãos. Era na época de Judas. Se nós voltarmos um pouquinho na época da Reforma, o que o catolicismo fez? Introduziu um monte de coisas de homens. Era concílio, era papa não sei o quê, que ficava inventando coisas, escrevendo, e todo mundo tinha que obedecer, mas não estava na Escritura. Aí o irmãozinho lá, Lutero, falou, chega! As Escrituras não podem errar. O que vocês estão falando, o que vocês estão vivendo, não está nas Escrituras. Não, vem cá, Lutero. Não. Me convença pelas Escrituras. A minha mente está cativa à palavra de Deus. Me convença pelas Escrituras. Eu não quero saber do Papa, eu não quero saber o que está no concílio, não sei o quê. Eu quero que você me mostre pelas Escrituras. Se você me convencer, eu mudo. Eu rasgo, eu queimo meus livros. Que ninguém conseguiu convencer ele. É por isso, irmãos, que irmãos nossos deram a sua vida para traduzir a Bíblia para um outro idioma. Pega a vida para falar de do William T. Dale, que traduziu a Bíblia para o inglês. Veja a história desse irmão, quanta perseguição.
O irmão mudava de lugar, ia para outro, não sei o que e tal, e traduzindo a Bíblia, ele queria que as escrituras estivessem na casa de cada irmão ali na Europa que falava inglês. Ele falava, olha, eu quero que uma criança que está puxando um arado conheça mais das escrituras que o Papa. Eu vou dar minha vida. Agora, se removemos as escrituras, irmãos, não sobra nada. Vamos olhar hoje, irmãos, temos palestrantes. Os púlpitos estão cheios de palestrantes que esqueceram as escrituras. E o que vai acontecer? O que tem acontecido? A graça de Deus é transformada em libertinagem. A santidade do povo de Deus é esvaziada. Hoje o povo de Deus vive muitas vezes parecido com qualquer pessoa no mundo. Pegue pesquisas de divórcio. O mesmo percentual de divórcio que tem entre cristãos tem no mundo, se não mais. Jovens têm vida sexual antes do casamento. Veja no mundo e veja na igreja. Nos Estados Unidos fizeram pesquisa já faz um tempinho. Era maior. Que diferença faz? Alguém deve ter ensinado isso. Ou alguém não batalhou pela fé santíssima. E a coisa foi sendo diluída. Psicólogo. Barganhas com Deus. Olha, 7 dias aqui e Deus vai fazer aquilo. Quem é esse Deus de barganha? Não é o das Escrituras. Gente que faz campanha de marketing, estuda, faz pesquisa estatística na região para ver como as pessoas querem que o culto seja. Ah, tem que ter essa luzinha, tem que ter aquele departamento, não sei o quê, para atender bem o cliente. Isso não é Escritura. Quando perdemos as Escrituras, corremos o risco de esvaziarmos essa fé santíssima que foi nos dada. E por último, Judas exorta os irmãos a batalharem pela fé. De forma diligente, esforçada. Com zelo, com dedicação. E isso, irmãos, não é algo exclusivo do pastor. Temos que estar prontos para dar os motivos da nossa fé, da nossa esperança. Ah, mas eu não sei explicar. Estou há 20 anos na igreja e não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo fazer nada. Eu consigo só vir e dormir. Essa não é a marca do cristão. Há um desejo pelo leite espiritual genuíno no coração do Filho de Deus. É verdade que alguns, pela dificuldade, pela história, pela falta de instrução, vão ter mais dificuldades. Mas não é normal um cristão ser passivo, não buscar aprender de Deus, não ler as Escrituras, não procurar ser instruído pela palavra de Deus. Não conhecer os fundamentos da sua fé. Se não conhecermos, irmãos, podemos ser alvos desses homens, dessas doutrinas, pela nossa ignorância. E pior, tem um irmãozinho nosso, Joe Owen, ele diz assim, a verdade é o meio pelo qual Deus santifica o seu povo. A verdade que santifica. Portanto, qualquer desvio dela não é apenas um erro, mas um ataque direto à obra santificadora de Deus em nós. Quando nos envolvemos com o erro, quando o erro toma espaço numa assembleia na nossa vida, isso é um ataque direto, porque o Senhor está nos santificando, nos conformando a Ele. Nós vamos começar a dar ouvido a outras coisas. Os bereanos, lá quando Paulo pregava, eles conferiam. Será que o apóstolo Paulo está fazendo certo? Está falando certo? Você confere? Você tem lutado? Você se vê como um advogado
quando colocado em xeque a sua fé? Você tem os argumentos na palavra? Ou você foge? Eu vou pegar outro caso. Você tem se esforçado como um atleta que treina, que controla a sua alimentação, que faz exercício? O atleta precisa estar preparado para o dia da competição. Ou estamos tudo gordinho espiritual? E vamos achar que vai dar certo. A vida espiritual é uma batalha, não é um entretenimento. E se é uma batalha, o que nós estamos fazendo para essa batalha? Ah, mas não tem tempo. Vai lá na Ucrânia, na divisa lá com a Rússia. Você conversa com um soldado lá e... Imagina se ele fala assim, cara, eu não estou com tempo de treinar. Não estou. Não dá tempo nem de levar essa arma aqui. Nossa, a canseira da vida. Muito atarefado, sabe? O que vai acontecer quando tiver um combate ali na esquina? O ucraniano barrigudinho, sem arma, cansado, desanimado da vida. Um tirinho de espingarda do russo vai derrubar ele. Lutei com feras. Não foi isso que Paulo falou? Em Efésios 6, Paulo não vai falar assim, vistam a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para guerrear. Ah, sim, mas podia ser o gelato, podia ser a roda gigante, a espada. A verdade, irmãos, que muitas vezes a gente deixou o catolicismo, quem passou por isso, mas ainda a gente continua bem católico romano. A gente está sempre dependendo do padre. A gente está sempre dependendo do que o Papa vai falar. Somos exortados a buscar no Senhor, a nos esforçarmos. Se você olhar para o versículo 24, para a gente terminar, Judas não achava que se ele fizesse tudo isso, batalhasse, se esforçasse, conhecesse, ia dar tudo certo. Aqui ele vai trazer a outra parte da verdade. Ele diz, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e por apresentar-vos com exultação, imaculados diante de sua glória. O Senhor vai nos guardar. O Senhor vai nos livrar de tropeços. Mas ele também falou para a gente lutar. Falou para a gente se esforçar diligentemente. Para a gente entrar nessa guerra, estarmos atentos. Não só o que acontece em nossa Assembleia, irmãos. Hoje eu vejo muitas pessoas, é bem comum nos nossos dias, consumirem pregações, ensinos pela internet. E pode estar aí um lugar de muita bênção, mas um lugar muito perigoso também. Onde, de forma dissimulada, muitas coisas que ofendem ao Senhor são apresentadas. Mas tenhamos cuidado, né? Diligência com tudo aquilo que nós recebemos, tudo que nós aprendemos. Amém, irmãos?